Hoje iniciamos mais um episódio de conteúdo que faz parte deste grande movimento dos espaços de trabalho para essa nova era que estamos vivendo. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Benck, sou formada na área da arquitetura, inclusive me especializei em arquitetura corporativa na Alemanha, junto à instituição Menschenbüro Academy, onde eu obtive uma série de certificações, entre elas a de consultora de qualidade em escritórios. E hoje eu represento então essa instituição alemã aqui no Brasil, também formando outros profissionais que desejam se especializar em ambientes corporativos. Mas além dessa minha paixão por esse universo dos espaços de trabalho, também sou apaixonada por pessoas e, sinceramente, não consigo mais desconectar uma coisa da outra. Afinal, a gente projeta para as pessoas. Hoje já existem muitas evidências científicas de que os ambientes físicos realmente impactam no comportamento das pessoas. Então, a gente precisa começar a entender com um pouquinho mais de profundidade para quem a gente faz esses projetos. E daí eu não sei se alguém aqui já estudou neurociências ou psicologia. Eu acabei entrando também neste universo, me especializei na área de neurociências e comportamento, mas confesso para vocês que é bastante complexo. Eu lembro um dos primeiros livros, aquelas bíblias mesmo, fundamentos básicos das neurociências, que parece que quando a gente começa a ler, parece que está falando um outro idioma, é um universo completamente diferente do universo da arquitetura e do design, que até então a gente está acostumado. E foi assim que eu entendi que não adiantava, eu não ia virar também uma psicóloga ou também uma neurocientista. Eu tinha que sim estudar para ter noções sobre os assuntos, mas daí poder trabalhar com um time multidisciplinar. Foi assim que lá em 2016, quando eu fundei a minha empresa Qualidade Corporativa, eu fui buscar quais eram outras empresas de outras áreas, outros profissionais que também tivessem valores e objetivos semelhantes aos meus para que a gente pudesse se unir e trabalhar juntos para educar este nosso mercado sobre uma maneira de construir esses ambientes de trabalho de uma forma mais humana, pensando sim no bem-estar e na saúde das pessoas dentro das organizações. Foi assim que eu tive a alegria de conhecer o time da Marelli, que também seguia já um propósito muito semelhante e juntos, antes mesmo do início da pandemia, a gente já começou a criar e desenvolver uma série de iniciativas de compartilhamento de conteúdos justamente sobre este tema, sobre esses novos espaços de trabalho para esse momento que a gente está vivendo, onde merece ser melhor focado, melhor explorada a questão da experiência das pessoas dentro dos espaços físicos, para que essas experiências possam sim ser experiências positivas, que as pessoas possam se sentir melhor dentro desses ambientes. É necessário agora, mais que nunca nesse momento em que a humanidade está vivendo, que a gente foque a nossa atenção, especialmente na saúde mental das pessoas. Antes mesmo do início da pandemia, a gente já via relatórios sendo publicados onde o Brasil aparecia no topo do ranking dos países mais depressivos do mundo e também mais ansiosos do mundo. Então, esses números que antes de uma situação como essa que a gente viveu já não eram tão bons, imaginem agora como estão as pessoas, como as pessoas estão se sentindo neste momento. Eu venho estudando e me aprofundando muito nesse tema da saúde mental junto ao Hospital Albert Einstein para realmente entender como que estão as pessoas para as quais eu estou projetando hoje, esses ambientes de trabalho, né? Eu acredito que não dá mais para a gente seguir fazendo projetos da mesma maneira que a gente fazia antes. Agora, a forma de trabalhar mudou, mas especialmente as pessoas também estão diferentes. As expectativas delas e a forma como elas vão responder a esses estímulos ambientais que a gente propõe nos nossos projetos também vai ser diferente. Então é por isso que agora, mais que nunca, nós, arquitetos e designers, precisamos realmente assumir a nossa responsabilidade e projetar ambientes que não só cumpram as normas de saúde e segurança do trabalho, isso precisa sim acontecer, mas que a gente consiga realmente criar espaços que promovam bem-estar e saúde, que as pessoas, mesmo numa situação de estresse que possam estar vivendo hoje, que esses ambientes podem auxiliar para que elas se sintam um pouco melhor. Então, nosso grande objetivo com essa sequência de episódios de conteúdos que estamos fazendo é que qualquer pessoa,
independente se você é liderança de uma empresa colaboradora, ou se você é arquiteto e designer que projeta para empresas, ou se você é fornecedor, então que tem produtos relacionados a esse universo corporativo, para que qualquer pessoa possa se beneficiar desses conteúdos e passar a refletir de que forma que esses ambientes podem sim impulsionar e melhorar a saúde das pessoas nesse momento que a gente está vivendo. A nossa ideia é que, analisando teorias relacionadas a bem-estar, a felicidade, que a gente possa então trazer essas outras áreas e conectar esses conteúdos então com a questão dos ambientes físicos, da arquitetura e do design mesmo desses espaços. A gente vai focar na área da psicologia positiva, em especial na teoria do bem-estar, também conhecida como teoria PERMA, desenvolvida por Martin Seligman, que é um dos grandes pioneiros aí na área da psicologia positiva. Segundo o próprio Seligman, no momento em que a gente focar nas nossas forças, no que a gente já tem de bom e explorar isso ao longo da vida, naturalmente a gente vai se sentir melhor e a gente vai ter mais felicidade. Essa teoria propõe a análise de 5 pilares, onde cada um deles tem uma grande relevância, não existe uma hierarquia, todos são importantes e podem ser mensurados, podem ser desenvolvidos ao longo da vida. Essa teoria também ficou conhecida como teoria PERMA, justamente com as iniciais de cada um desses pilares. Então, quando a gente vê a letra P, a gente está falando de Positive Emotions, emoções positivas. A letra E, a gente está falando de Engagement, engajamento. A letra R, a gente está falando de relacionamentos, relationships. A letra M, a gente está falando de meaning, que é significado, sentido. E a letra A gente está falando de accomplishment, que são as realizações da vida. Então, segundo Seligman, no momento em que a gente consegue mapear esses 5 pilares, desenvolver ao longo da vida, aí sim a gente acaba florescendo. Este é o conceito que ele usa para definir os adultos que são mentalmente saudáveis, sem doenças e que estão promovendo saúde. Mas será que não está faltando nada mais para a gente realmente se sentir bem na vida? Essa foi uma provocação da própria aluna de Seligman, de Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, que propôs que se incluísse também a letra V, V de vitality, vitalidade. E daí sim, a gente passa a incluir a questão da saúde física também na teoria do bem-estar. Então, a teoria PERMA passa, a partir dessa sugestão, se chamar teoria PERMA-V. Para essa série de conteúdos, então, estamos abordando cada um desses pilares da teoria PERMA-V, sempre, obviamente, conectando com a questão dos espaços físicos de trabalho. Como você já deve ter visto nos episódios anteriores, a gente já falou sobre o P, então das emoções positivas, a gente já falou sobre a parte do E, do engajamento, a gente já falou sobre a parte do R, dos relacionamentos, e do M, que é a questão do significado, do sentido da vida. Neste episódio agora a gente entra na letra A, que tem a ver com accomplishment, que são as nossas realizações ao longo da vida. Lembrando que cada episódio é dividido em 3 partes, então essa primeira parte é que você está vendo, onde eu faço essa breve introdução. Depois uma segunda parte, onde a gente mergulha e analisa realmente o que é este pilar. E daí depois uma terceira parte, onde a gente vai para a prática. E eu sempre proponho algum exercício para que você possa vivenciar os benefícios de desenvolver esse pilar da teoria PERMA. Então, vamos lá para mais um conteúdo e se faz sentido para você, continua aqui com a gente para a gente poder se aprofundar ainda mais. Esse último pilar da palavra PERMA, que é o A de accomplishment, a gente está falando de realizações, o próprio Martin Seligman fala que essa é uma busca natural do ser humano. Então a gente está sempre buscando por realizar algo, por atingir uma meta, por ter vitórias na vida. No seu próprio livro, onde ele define melhor toda essa teoria, ele dá um exemplo que deixa isso muito claro. A experiência de jogos. Por exemplo, uma pessoa que entra num cassino ou que frequentemente então tem o hábito, de participar de jogos, algumas dessas pessoas não vão para lá simplesmente pelo prazer de jogar, pela experiência em si. Na verdade, elas estão ali focadas em ganhar, porque a derrota para o ser humano é algo devastador. Inclusive é por isso que muitas pessoas acabam roubando para ganhar. É aquela satisfação final lá, é alcançar, é ser vitorioso.
Essa sensação é que muitas pessoas acabam buscando e por isso que esse pilar das realizações ele é tão importante. Então, quando a gente se aprofunda neste quinto pilar, que é a realização, a gente pode abordar ele e analisar ele de uma forma mais momentânea, então é uma realização pontual, como a vitória de um jogo, por exemplo, que a gente falou anteriormente, ou então a gente pode analisar esse pilar de uma maneira mais profunda, enxergando uma forma, na verdade, mais ampla na vida, para que a gente tenha uma vida mais realizada, né? Ou como o próprio Abraham Maslow, que desenvolveu a teoria das necessidades humanas, que diz que o topo da necessidade do ser humano, né, o mais alto que a gente busca é uma vida de autorrealização. Maslow, para quem não sabe, foi um psicólogo americano que desenvolveu lá em 1943 a teoria da hierarquia das necessidades humanas e foi um grande impulsionador aí de um movimento humanista da psicologia. E apesar de ser bastante questionada, essa teoria ela é utilizada até hoje para a gente refletir. Inclusive ela é ilustrada também através de uma pirâmide, onde o topo máximo, como a gente falou anteriormente, é essa autorrealização, é o nosso propósito de vida. E para a gente chegar lá nesse topo da pirâmide, a gente precisa passar por uma série de camadas, por uma série de necessidades que vão nos levar, então, a esse ponto máximo, o peak experience também, como ele chama, do nosso estado de satisfação com a vida. Se a gente for analisar com mais profundidade, então, essa teoria, a gente vai ver que lá na base da pirâmide, a gente tem umas camadas que são camadas básicas que a gente precisa desenvolver para daí sim conseguir alcançar os outros níveis, né? Então a gente tem na grande base as questões fisiológicas, né? Então, que são as nossas próprias necessidades do nosso corpo que precisam ser atingidas. Depois, a gente tem uma camada da segurança. Então, no momento em que eu me sinto seguro, eu consigo ir adiante para a camada seguinte, que vem a questão do amor e do pertencimento. Depois, a questão da estima, para daí sim a gente começar a entrar em necessidades mais específicas de questões cognitivas, né? Ou questões estéticas, para daí sim a gente chegar nas camadas mais elevadas, então, que dizem respeito à nossa autorrealização, assim como a nossa autotranscendência. Então, como o próprio Maslow propõe, né, para a gente conseguir chegar lá no topo dessa pirâmide, é óbvio que a gente precisa se dedicar, é óbvio que a gente precisa ter metas ao longo da vida e ir alcançando as pequenas realizações para a gente chegar no nosso grande objetivo final. Mas aqui vem um ponto que a gente pode e deve refletir. Já que a gente tem que passar por várias camadas para daí atingir a nossa máxima realização com a vida, ao menos essa jornada precisa ser uma jornada gostosa, precisa ser uma jornada leve. Senão o nosso próprio cérebro, que tem uma origem tão primitiva, acaba nos boicotando. No momento em que aparecem aqueles desafios, né? A gente está lá com o nosso objetivo, e no momento que aparecem aqueles desafios, aquelas pedras no caminho, automaticamente o nosso cérebro começa a entender isso como uma situação de risco e o nosso corpo todo, quimicamente falando, ele começa a se preparar para uma situação de estresse, que ou você vai fugir ou você vai lutar e às vezes a gente acaba se distanciando ainda mais dos nossos objetivos. Então, o nosso grande desafio aqui é sim continuar nessa jornada, mas curtir essa jornada ao longo da vida para que a gente consiga se aproximar mais facilmente dos nossos grandes objetivos. Então, o que a gente pode e deve fazer para enfrentar esses desafios aí que podem aparecer e talvez irão mesmo aparecer durante essa jornada em busca das nossas grandes realizações? Tem uma autora que eu gosto muito que se chama Angela Duckworth e ela diz o seguinte, que quando a gente fala de alcançar objetivos, alcançar metas, nem sempre a questão da nossa inteligência é suficiente para isso. A gente precisa desenvolver outras habilidades que vão sim nos auxiliar e nos incentivar a continuar nessa jornada em busca das nossas realizações. Segundo ela, a autodisciplina e a determinação são 2 vezes mais importantes do que o nosso próprio talento ao alcançar uma meta. E para desenvolvermos a autodisciplina, que não é lá tão fácil, a gente precisa estar muito alinhado sobre o porquê a gente quer realizar algo, assim como ter muita persistência, resiliência e também comemorar aqueles primeiros e pequenos passos, muitas vezes, que a gente dá em direção aos nossos grandes objetivos. Aqui eu queria chamar a atenção a 2 pontos importantes que a Angela nos dá.
Então ela fala da autodisciplina e ela fala também da necessidade que a gente tem de comemorar os pequenos passos que a gente dá em relação aí a uma grande realização. Será que o ambiente físico pode nos auxiliar tanto a desenvolver essa nossa autodisciplina, assim como nos motivar a estimular aí cada vez mais comemorações ao longo do nosso dia? Trazendo para um exemplo mais prático, se tem uma organização que tem lá determinadas metas de vendas, será que a gente não pode criar um ambiente fisicamente falando, onde a gente tenha essas metas muito bem traçadas, ilustradas mesmo num painel, numa parede, e também um espaço para comemorar essas pequenas conquistas? É por isso que cada vez mais a gente está vendo sendo inserido dentro dos ambientes de trabalho espaços de descompressão ou espaços de café que podem servir para isso, para esses momentos de celebração que vão impulsionar as pessoas a continuar nessa jornada em busca dos seus objetivos e das suas metas. E quando a gente fala em autodisciplina, a mesma coisa. Será que o ambiente físico ele pode auxiliar as pessoas a seguirem resilientes, tendo disciplina para alcançar uma meta? E quando a gente fala de autodisciplina, muitas vezes a gente está falando inclusive de desenvolver novos hábitos. Talvez a forma como a pessoa executava as tarefas não vai levar ela a alcançar uma determinada meta. Talvez ela vai ter que mudar a forma, mudar os seus hábitos, as suas atitudes, para daí sim criar uma jornada mais bem-sucedida. E a notícia boa aqui é que sim, o ambiente físico ele pode ser uma ferramenta, ele pode nos ajudar a desenvolver e a seguir com novas ações e que acabam se transformando em novos hábitos que contribuem com essa disciplina tão necessária para a gente alcançar metas. Eu não sei se você já ouviu falar em gatilhos ambientais. É possível sim, nos ambientes físicos, a gente inserir elementos estratégicos que vão nos auxiliar a nos manter alinhado com esses novos hábitos que a gente precisa desenvolver. Então, se você se interessou por esse tema dos gatilhos, se prepara para o próximo vídeo, onde a gente vai levar isso para a prática. Eu vou passar para vocês 3 estratégias aí para que a gente possa utilizar realmente os ambientes físicos como uma ferramenta para nos ajudar a alcançar as nossas metas e as nossas realizações. Espero vocês! Bom, conforme falamos no vídeo anterior, a gente já viu que os nossos hábitos são importantes para a gente desenvolver a nossa autodisciplina e estar mais perto, então, e com mais facilidade para alcançar as nossas metas, as nossas grandes realizações, que é o tema deste pilar A de Accomplishment, que fala sobre realizações. Bom, a questão agora é como que o ambiente físico ele pode se tornar uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento desses nossos hábitos. A gente já sabe que as nossas ações, o nosso comportamento, ele está diretamente relacionado ao nosso contexto, ao ambiente no qual a gente está inserido. Então, no momento em que eu troco o ambiente ou eu mexo neste ambiente, automaticamente eu estou me estimulando a ter novos comportamentos e também, por que não, novos hábitos. Eu lembro sempre de uma frase do Dr. Pedro Chestaski, que é um neurologista gaúcho, foi inclusive meu professor na minha especialização em neurociências, que diz o seguinte: por mais que você se esforce, o ambiente sempre ganha. Portanto, foque mudar o ambiente que o rodeia. Ou seja, por mais que a gente se esforce a ter comportamentos diferentes, a desenvolver nossos hábitos, não adianta, gente. Se você estiver no mesmo ambiente, você vai ter muito mais dificuldade. Então a gente precisa olhar para o ambiente físico e ver o que eu posso mudar nesse espaço para daí sim me provocar a ter comportamentos e hábitos diferentes. Por exemplo, para algumas pessoas, o sofá da sua casa, que fica em frente à televisão, já automaticamente propõe o hábito de que ao chegar em casa vai sentar no sofá e vai ver televisão. Se a pessoa quiser agir de uma maneira diferente, se ela quiser talvez chegar em casa e tomar um bom vinho ou conversar com seu parceiro, com a sua parceira, talvez uma das formas pode ser mexer nessa disposição do sofá. Daqui a pouco não colocar mais o sofá em frente à televisão, mas colocar o sofá ou colocar outras poltronas em outros lugares da casa para estimular esses novos hábitos, entende?
Então, a gente precisa começar a romper essas associações que o nosso cérebro rapidamente faz com todos os elementos que estão inseridos no ambiente ao nosso redor. E se a gente levar uma análise como essa para dentro das organizações, a gente consegue também estrategicamente pensar que talvez o comportamento e o hábito dos colaboradores de uma empresa ele está muito conectado à forma como essas pessoas utilizam os elementos desse espaço. E no momento em que eu preciso promover uma mudança, ou no momento em que eu preciso ter lá uma estratégia de metas para alcançar objetivos diferentes para essa empresa, eu preciso também mexer nesse ambiente para que as pessoas desenvolvam novos comportamentos e novos hábitos. Inclusive tem um pesquisador muito importante que se chama John Medina, que participa ativamente do escritório de arquitetura da NBBJ, que projetou a sede da Amazon em Seattle, e que ele diz o seguinte: nós criamos ambientes construídos de escritórios capazes de estressar os colaboradores, mesmo sabendo que cérebros estressados são menos produtivos. Então, às vezes, sem querer, a gente pode estar criando um ambiente que está reforçando um estímulo que a gente não quer nos colaboradores, sem mesmo se dar conta disso. Então vejam o quanto o ambiente físico ele pode e deve ser visto de uma maneira muito estratégica para a gente conseguir ter colaboradores mais eficientes e mais produtivos em busca das suas metas. Então olha que interessante se a gente começa a observar estrategicamente de que o tempo todo a gente está criando associação neural, então nosso cérebro associa um elemento a uma determinada atividade e a gente pode incentivar uma atividade a partir deste elemento. Se a gente vai avaliar a vida de grandes personalidades, né, eu queria chamar a atenção aqui para o escritor Ernest Hemingway, um dos ganhadores aí de Prêmio Nobel de Literatura, e diz uma história de que a escrivaninha dele era o local onde ele sempre escrevia. Então, rapidamente o cérebro dele associava aquela escrivaninha somente à questão da escrita. Ele não fazia mais nada naquela escrivaninha, ele só sentava lá para escrever. Pensem, gente, ao longo do tempo, no momento em que a gente reforça aquele mobiliário, aquela atividade, mais facilmente é para o cérebro entender. Na hora que ele precisa escrever, ele simplesmente senta ali, ele já desenvolve a habilidade da escrita. Faz sentido isso? Então, se de fato o nosso cérebro consegue associar elementos externos a determinados comportamentos, a determinadas atividades, imaginem o desafio que não foi para todos nós que de repente, logo que começou a pandemia, a gente teve que criar ambientes de trabalho dentro de casa. E aquelas mesas de jantar que até então sempre foram utilizadas para fazer as refeições, para interagir com amigos, com a família, de repente, para muitas pessoas se tornaram o local de trabalho. É óbvio que foi muito difícil no início criar e desenvolver o hábito de trabalhar em casa, porque todos os elementos da casa estavam associados, o nosso cérebro tinha uma associação neural daqueles elementos com outras atividades que não eram atividades de trabalho. E daí não foi à toa que muitas pessoas relataram muito cansaço logo no início da pandemia, mesmo trabalhando dentro de casa, porque o nosso cérebro precisou de mais energia para criar essa nova associação neural daquele mobiliário, que talvez vai ser a mesa de jantar ou outro espaço da casa, a atividade profissional que ela precisa executar. Tá claro o quanto que todos os elementos ao nosso redor nos dão essas pistas, são esses gatilhos para nos estimular a alguma atividade, a algum hábito? Tem uma especialista em produtividade, que é a Julia Roy, que ela diz o seguinte, que agora, especialmente que a gente está o tempo todo conectado no celular, no computador, a gente não está mais tendo consciência da importância dos ambientes físicos. Então a gente acha que, ok, vou pegar meu notebook, eu vou levar para todo lugar e vou conseguir trabalhar em qualquer lugar, só que não. Os estímulos externos, eles também estão o tempo todo, mesmo que de uma maneira não consciente, estão sim te impactando e estão sim te influenciando a ter um comportamento diferente. Então, vou compartilhar com vocês agora 3 gatilhos que a gente pode sim utilizar no nosso ambiente físico para melhorar a nossa produtividade. Muito baseado no que a própria Julia Roy nos propôs, mas também baseado nos estudos da neurociência aplicada à arquitetura, que popularmente é conhecida como neuroarquitetura, que já trazem evidências científicas de que vários elementos ao nosso redor estão sim nos impactando e podem nos incentivar a ter comportamentos diferentes. Então vamos ao primeiro ponto, mas é para você botar em prática mesmo, tá? Para ver se funciona para você. Primeiro, estabeleça diferentes espaços para diferentes atividades que você precisa executar.
seja no seu ambiente de trabalho, no escritório, ou mesmo dentro da sua própria casa, quem está trabalhando agora em home office. Experimente daqui a pouco deixar um espaço reservado para os seus momentos de trabalho no computador. Então sempre utilize aquele espaço, aquela mesa, aquela cadeira para trabalhar no computador. De repente, num outro momento, você precisa fazer uma leitura, você precisa fazer uma pesquisa com livros. Vá para outro espaço da sua casa ou do seu escritório para fazer essa atividade diferente da leitura. Então, à medida que você começa a definir diferentes espaços para diferentes tipos de atividade e segue repetindo isso todos os dias, o teu cérebro vai começar a criar essa associação entre aquele espaço e aquela atividade. Não misture as atividades no mesmo espaço. Faça isso. Defina claramente qual espaço será destinado para qual atividade e comece a fazer isso regularmente. Você vai ver que muito rapidamente o seu cérebro vai começar a associar aquele espaço àquela atividade. Então, quando você tiver que talvez ir lá fazer a sua leitura ou a sua pesquisa, mesmo sem ter muita vontade, no momento que você chegar naquele espaço que é destinado àquela atividade, mais facilmente o seu cérebro irá te preparar para estimular essa atividade. O segundo gatilho que a gente também pode criar no ambiente físico tem a ver com os sons. Não sei se você costuma trabalhar com música, mas não é à toa que a gente vê hoje no Spotify ou nessas plataformas categorias de playlists para atividades diferentes. O nosso cérebro também associa uma atividade a uma música. Então você pode definir as suas próprias playlists conforme o tipo de trabalho que você precisa executar. E daí também, mais naturalmente, no momento em que você for ouvir, por exemplo, uma playlist para um momento de concentração, você rapidamente, o seu cérebro vai associar que aquele é um momento do foco e da concentração. De novo, é importante que você primeiro defina essas playlists, depois passe a executar suas atividades coerente, com a playlist que você escolheu. Então sempre escute a mesma playlist com o mesmo tipo de atividade que você precisa desempenhar. E daí depois, posteriormente, com o tempo, o seu cérebro vai começar a se acostumar com isso e criar essa associação, então, entre esse estilo de música e o tipo de atividade que você está desempenhando. E o terceiro gatilho, que também é muito utilizado e eu quero muito provocar que você utilize, é a questão dos aromas do ambiente. A gente sabe que os cheiros e o nosso olfato é o nosso principal sentido que está associado às nossas memórias. Então, existe inclusive um conceito que a gente utiliza que se chama âncora olfativa. Isso eu faço muito ao longo do meu dia. Eu tenho diferentes fragrâncias para diferentes tipos de atividades que eu executo. Então, no momento em que eu preciso criar aqui uma aula ou criar o conteúdo para esse vídeo, eu tenho um aroma específico que toda vez que eu tenho que trabalhar criação, eu borrifo ele no ar e eu me preparo para fazer essa atividade. Depois, quando eu estou num outro momento, um momento de mais foco, concentração, eu tenho um outro tipo de aroma que eu coloco no ambiente para me preparar, para me estimular essa habilidade e assim por diante. Então eu quero muito incentivar que você também experimente trabalhar com aromas e você vai ver que muito rapidamente o seu cérebro vai se acostumar àquele cheiro a uma determinada atividade. E daí, de novo, se você precisa executar uma tarefa que não está tão afim de fazer, borrifique esse aroma, coloque a sua playlist, esteja no lugar certo e muito provavelmente o seu cérebro vai te ajudar a te preparar e estar mais disposto então para desempenhar essa atividade. Fez sentido para você? Acredita não, põe em prática, quero ver se realmente funciona e daí depois me conta aqui. Um grande abraço para você.